Shalom, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Vamos ler 3 versículos da primeira carta de João. Primeira carta de João, capítulo 2. Nós vamos ler o 15, 16 e 17. Primeira de João, capítulo 2, do 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém. Vamos orar? Querido Deus e Pai, graças por Tua palavra santa, bendita, maravilhosa, perfeita, que cura, que salva, que liberta, que corrige, que conduz ao caminho da salvação. Peço-te nesta hora que me perdoe os pecados, que me unjas com teu Espírito Santo e unjas a cada um dos meus ouvintes, para que possam compreender a tua santa palavra e aplicá-la em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, o mundo quer nos engolir a qualquer custo. O mundo quer nos enredar. O mundo quer nos destruir. Quando eu falo do mundo, eu estou falando não da matéria, não das coisas que Deus criou de uma forma tão perfeita, mas eu falo de um sistema maligno que opera no mundo. Portanto, esta é uma mensagem de alerta, uma mensagem de exortação para nós, porque o mundo quer nos devorar, literalmente, custe o que custar. O mundo quer devorar você, quer engolir você. Satanás é o maligno e ele é estrategista, ele tem seus meios, suas táticas de agir, suas estratégias, e o mundo procura iludir as pessoas. Esse sistema maligno do mundo procura envolver as pessoas. Esse sistema maligno do mundo procura levar as pessoas a viverem uma realidade muito longe da realidade de Deus. Esse sistema maligno do mundo quer levar você a viver uma realidade fora da realidade do que Deus tem para você, do que Deus deseja para a tua vida. E esta carta do apóstolo João, a primeira carta de João, escrita no começo da igreja, no primeiro século da era cristã, ali naquele tempo, o apóstolo João já estava enxergando esse mundo corrupto que nós estamos vivendo hoje. Lá no primeiro século, no comecinho da igreja, ele já estava vendo a realidade desse mundo terrível, desse mundo perdido, corrompido, desse mundo caído, mergulhado no pecado, que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Porquanto a Bíblia é o livro mais antigo do mundo e ao mesmo tempo o livro mais atual do mundo. Diga glória a Deus. O apóstolo João, quando escreve essa sua primeira carta, ele já está idoso, bem velhinho mesmo, mas
muito amoroso, muito zeloso para com as coisas de Deus, muito zeloso para com a igreja do Senhor Jesus. E ele está então preocupado para que a igreja não se envolva com o mundo, para que a igreja não se envolva com esse sistema maligno do mundo. E quem é a igreja? Diga eu e você. Nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, cuidado para você não cair nas artimanhas, nas astutas ciladas, nas correntes, nas prisões, nas armadilhas de Satanás. O crente no mundo, o crente vivendo aqui nesse mundo, ele é comparado a um barquinho que está navegando sobre o mar. O mar é o mundo. O crente é o barquinho navegando sobre o mar. O barco está no mar, navegando no mar, mas o mar não pode estar no barco. Por quê? Se o mar entrar no barco, com certeza o barco vai afundar. Então, lamentavelmente, temos visto muitos barquinhos afundando por aí. Muitos já afundaram e muitos estão afundando. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Você pode repetir isso? Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Ele diz então no verso 15, o primeiro que nós lemos, ele diz: não ameis o mundo. Amados, nós estamos no mundo, vivendo neste mundo, cheio de malignidade, e às vezes nós somos atingidos, somos afetados pelo mundo, não tem como não sermos, a não ser que você saia do mundo. Você, enquanto estiver vivendo nesse mundo, eventualmente você vai ser atingido, afetado pelo mundo. Agora, quem ama fica apaixonado. Essa é uma verdade. E há um ditado que diz que o amor é cego. Logo, quem está amando o mundo está apaixonado pelo mundo e, consequentemente, está cego para as coisas de Deus. Por quê? Ele está olhando para o mundo, amando o mundo, apaixonado pelo mundo, e ficou cego para as coisas de Deus. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, que o príncipe deste mundo, Satanás, também descrito como o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos. Os incrédulos são aqueles que estão enamorados do mundo, apaixonados pelo mundo e cegos para as coisas de Deus. Por quê? Ele só consegue enxergar as coisas do mundo e não vê as coisas de Deus. O mundo expulsa a vida de Deus que está dentro daquele que está cego. O mundo não permite que ele veja as coisas de Deus. E aqui nós temos descrito 3 estratégias do mundo. São 3 estratégias grandes, descritas no verso 16. Primeira delas é a concupiscência da carne. Segunda, a concupiscência dos olhos. Terceira, a soberba da vida. Repita comigo, por favor.
concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. O que seria a concupiscência? O que seria a concupiscência da carne? A concupiscência é um desejo forte da carne pelas coisas do mundo. É um apetite, uma vontade muito forte pelas coisas do mundo. É quando a pessoa ela é fortemente atraída para as coisas do mundo. E o apóstolo João, então, aqui está falando da malignidade que entrou no mundo. Deus fez o mundo perfeito, Deus não cria nada defeituoso, tudo que Deus faz de uma forma maravilhosa, tudo é perfeito. Deus deu vida à terra, mas a malignidade entrou através do pecado. E essas 3 estratégias, aqui descritas pelo apóstolo João, 3 estratégias grandes do mundo, nós podemos comparar com 3 grandes avenidas, muito iluminadas, cheia de luzes atraentes, piscando, chamando a nossa atenção, querendo fazer com que as pessoas fiquem obcecadas, com que as pessoas olhem para aquilo, distraídas, e não olhem mais para as coisas de Deus. Amados, e são tantos atrativos, são tantas atrações que o mundo oferece hoje em dia, são verdadeiras iscas de Satanás para tentar nos prender. Que Deus tenha misericórdia de nós. Evidentemente que lá no começo da igreja, no século I, quando o apóstolo João está escrevendo essa carta, não existiam ainda tantas atrações, não existiam tantas iscas, ou seja, tanta modernidade como temos nos dias de hoje. Mas ele já estava vendo, pelos olhos da fé, por revelações de Deus, e já estava enxergando a malignidade do mundo de hoje, do mundo de nossos dias. E nós sabemos que há uma lista muito grande de atrações de malignidade em nossos dias, de desrespeito, de irreverência para com as coisas de Deus, uma falta de temor, uma falta de reverência a Deus, às coisas de Deus, uma ingratidão enorme no coração das pessoas, vingança, banalização da família, banalização da própria vida. E muitos dizem: pastor, mas é muito difícil ser cristão nos dias de hoje. Evidentemente que é, mas só nos dias de hoje. Eu quero ler alguns versículos da carta de Hebreus, para você ter uma noção do que era ser crente no começo, quando
os primeiros crentes da terra, os primeiros profetas, o que é que eles enfrentaram? E eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Está escrito em Hebreus capítulo 11, do verso 36 ao 38. 3 versículos apenas dá uma boa noção para nós do que os primeiros cristãos enfrentaram. Diz assim: outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Então, amados, se porventura você tenha enfrentado lutas, dificuldades, por causa da tua fé em Jesus Cristo, atente para isso. Veja como viveram, o que sofreram, o que enfrentaram os primeiros cristãos. O apóstolo Paulo nos diz, com muita clareza, com muita ênfase, a respeito disso, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3 e no verso 12, diz assim a palavra de Deus: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Amém? Então eu lamento informar a você, que quando você vier a sofrer alguma perseguição, por causa da tua fé em Jesus, alguma provação, alguma luta, por causa da tua fé em Jesus Cristo, lembre-se dessa palavra. É a Bíblia que diz, eu estou apenas citando a Bíblia para você. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Agora, há milênios atrás, quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, já estava escrito para nós em Eclesiastes capítulo 8, verso 14, quando ele diz o seguinte: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Ou seja, o que é que Salomão está dizendo para nós nesta palavra? Que nesta vida, os justos e os ímpios não recebem necessariamente aquilo que merecem. Entendeu? Está falando de quê? De uma injustiça. E ele continua no capítulo 9, no capítulo seguinte, no verso 2, dizendo: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento.
E ainda no capítulo 9 de Eclesiastes, no verso 11 e 12, ele diz assim: vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Amados, por isso que Deus mandou Jesus à terra. Amém? Por isso que o coração da Bíblia, o centro da Bíblia, João 3,16, que todos nós devemos saber de cor e salteado, diz que de tal maneira Deus amou o mundo, ou seja, de tal maneira Deus amou a mim, de tal maneira Deus amou você, que deu, que doou, que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Ora, se não é dos ligeiros o prêmio, Salomão está dizendo, vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio. Ou seja, não depende da esperteza do ser humano, da sabedoria do ser humano, mas nós dependemos do poder, da graça e da misericórdia do Senhor Jesus. Nem é dos valentes a vitória, ou seja, a vitória, a bênção não está na nossa força, na força física, no poder do nosso braço, mas Jesus Cristo é a nossa força, amém? Ele é a nossa rocha, nosso escudo, a nossa proteção, o nosso amparo. Glória a Deus. E a palavra ainda diz, nem é dos sábios o pão, ou seja, o nosso sustento, a nossa provisão, não depende da nossa sabedoria humana. Nós dependemos do Senhor Jesus, Ele é o nosso provedor, Ele é Jeová Jireh, Ele é o Deus todo provedor. Diga, louvado seja Deus. Amém? Então Salomão está dizendo, olha, eu vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso, pois o homem não sabe a sua hora. Assim como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e assim como os passarinhos que se prendem com o laço, assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Está dizendo que a pessoa que não tem Deus, que não tem temor a Deus, que não coloca a sua força em Deus, a sua esperança em Deus, a sua confiança em Deus, quando cai a calamidade sobre ele, ele fica enredado como os peixes se enredam na rede traiçoeira. Aquele que não busca Deus, que não coloca a sua vida numa dependência total e completa de Deus, quando vem o tempo da calamidade, ele fica enredado, ele fica preso, como os passarinhos são presos pelo caçador, pelo passarinheiro. Que Deus nos ajude, amém, queridos? Jesus Cristo é a resposta para cada uma das nossas necessidades, para cada um dos nossos medos, para cada um das nossas dúvidas. Jesus Cristo é a nossa força, é o pão que nos sustenta, é o alimento santo que Deus o Pai enviou a este mundo para nos salvar. Às vezes a Bíblia nos surpreende,
Às vezes nos deparamos com determinados textos da palavra de Deus que ficamos assim por entender, ficamos meio que indignados. Todos nós sabemos que passamos por situações de frustrações dessa vida. Todos nós sabemos que eventualmente enfrentamos frustrações terríveis, absolutas, e muitas vezes nós não sabemos como lidar com elas. Tem determinadas situações que enfrentamos na vida, determinadas frustrações, que são muito agressivas. Por isso a palavra de Deus está dizendo que aquele que não estiver em Deus, quando vier a calamidade, vai ficar enredado como os peixes, vai ficar preso como os passarinhos, nas armadilhas do passarinheiro. Muitas vezes são coisas que vêm contra nós, que nós queríamos que acontecesse de uma outra forma, de um outro jeito. Coisas que eu queria que acontecesse, mas que nunca aconteceu. Isso, cada um de nós está sujeito. Situações que eu pensei que ia se repetir na minha vida, mas que nunca se repetiu. Quantas coisas boas, situações maravilhosas que aconteceram, porque essa vida é cheia de coisas ruins, mas tem muitas coisas boas também. Quantas coisas boas que nós queríamos que acontecesse novamente, que repetisse, mas que nunca se repetiu. Quantas escolhas e opções que fizemos, achando que aquilo daria muito certo, mas na verdade nunca deu certo. Quem de nós pode dizer que nunca enfrentou decepções, frustrações terríveis em suas vidas? Quem de nós pode dizer que nunca teve um dissabor na vida? Quem nunca enfrentou uma derrota? Quem é que nunca enfrentou fracasso? Quem é que nunca enfrentou calamidades? Quem é que nunca enfrentou os reveses? Todos nós. Todos nós passamos por problemas que não queríamos passar. Escolhas que fizemos achando que daria tudo certo. Amados, uma das mais duras realidades da vida, para quem vive honestamente, para quem vive buscando viver de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, é que nem tudo que nós esperamos na vida acontece. Nem tudo aquilo que você deseja acontece. E é uma das mais difíceis disciplinas que nós aprendemos na vida, é como lidar com as decepções, como lidar com as frustrações, como lidar com a realidade perversa. A realidade de que nem tudo acontece como nós gostaríamos que acontecesse. Como lidar com isso? Tem muita injustiça no mundo, tem muita maldade nesse mundo, mas tem muita coisa boa também, diga graças a Deus. Mas parece que não existe uma coerência na distribuição de justiça. E nós, muitas vezes, não sabemos como lidar com essa realidade do mundo, que nos decepciona muitas vezes, que nos frustra muitas vezes.
Por exemplo, por que é que uma pessoa má consegue prosperar? Essa foi a pergunta do salmista Asaf, quando escreveu o Salmo 73. E ele estava muito indignado com Deus e perguntou: por que que uma pessoa má prospera? Por que é que o justo tem que lutar com tantas dificuldades, às vezes? Por que que eu lutei tanto, pensando que as coisas iam acontecer de um jeito, mas aconteceu de outro? Por que que eu lutei tanto, pensando que não iria perder tempo, mas por que foi que eu perdi tanto tempo? Por que eu perdi um membro do meu corpo? Por que perdi um órgão do meu corpo? Por que nasci com uma deficiência genética? São perguntas que muitas vezes fazemos pela vida fora. Por que que meus filhos escolheram um caminho diferente que eu não gostaria que eles tivessem escolhido? Por que que meus filhos optaram por um caminho que eu não queria? Amados, muitas vezes essas realidades são terríveis contra nós, nos atingem, dói, muitas vezes dói na alma, e nós não sabemos como lidar com elas. Por isso, o Senhor Jesus nos diz: no mundo passais por aflições. Mas Ele não parou aí. Ele deixou claro para nós que a vida nesse mundo não seria tudo fácil, não seria tudo cor-de-rosa, não seria tudo como nós gostaríamos. Mas Ele continuou dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Glória a Deus. Fique com essa parte final do versículo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Diga: Senhor Jesus, dá-me deste ânimo, da tua força, do teu poder, da tua graça, da tua unção, porque o Senhor venceu o mundo e eu preciso vencer também. E reconheço que somente com a tua presença, somente com a tua força, somente com a tua graça, somente com a tua direção, oh Jesus querido, eu te amo e deposito toda a minha vida no teu altar. Nesta hora consagro a ti tudo que tenho, porque tudo que tenho veio do Senhor, nada é meu, nem mesmo a minha própria vida é minha, mas ela é do Senhor. Tudo volta para o Senhor. Por isso eu deposito no teu altar, neste momento, tudo que tenho, porque tudo é teu, e te dou graças. Amém. Aleluia. Amém. Amém, queridos. Por isso que o versículo 16, que nós lemos na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 17, foi o último versículo que nós lemos, diz assim, 1 de João, capítulo 2, verso 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Ou seja,
esse mundo corrupto, esse mundo contaminado, esse mundo sujo pelo pecado, decaído, vai passar. Todas as suas concupiscências também irão passar, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Fique com essa palavra. Continue no caminho do Senhor, buscando a Deus, colocando Deus em primeiro lugar na tua vida, em segundo lugar Deus, em terceiro lugar Deus, em quarto lugar Deus, em quinto lugar Deus, em primeiro lugar na tua vida Deus. Amém? Aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer eternamente. O maligno não pode agir, ele só age mediante uma legalidade. Satanás só entra aonde encontra uma porta aberta. Ele só entra e só age diante da legalidade. Se você fechar as portas para ele, permanecendo firme no caminho do Senhor, invocando sempre o nome do Senhor Jesus, porque é o nome que está acima de todo nome, é o nome diante do qual todo joelho se dobrará um dia, amém, e toda língua confessará, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. É o único nome pelo qual importa que possamos ser salvos, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Glória a Deus. Glórias a Deus. Baixe tua cabeça por um momento e ore comigo um pouco mais, em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, graças por teu Filho amado, Cristo Jesus, que veio em meu auxílio, em meu socorro, ser a minha força, ser a minha rocha, o meu escudo, ser a minha proteção, o meu barco, oh aleluia, o meu porto bem seguro, em quem eu posso me apoiar. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque não é dos ligeiros o prêmio, mas é daqueles que estão firmes no Senhor. Não é dos valentes a vitória, mas daquele que confia no Senhor, porque aquele que confia no Senhor é como o monte lá de Sião, não se abala, permanece firme para sempre. Aquele que faz a vontade do Senhor Deus, esse é o que permanece para sempre. Então peço-te, Senhor Jesus, a tua ajuda, a tua força, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, o renovar das tuas misericórdias a cada manhã sobre a minha vida, porque não é dos sábios o pão, é o Senhor que me dá o pão, o Senhor que abençoa o meu pão e a minha água, é o Senhor que me dá o sustento. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Pai, e oro, Senhor, por aqueles que ainda estão resistindo ao Senhor Jesus e à sua verdade, à sua palavra. Aqueles da minha família, Senhor, que ainda estão resistindo ao chamado do Senhor, ignorando ao chamado do Senhor, Pai. Pai, eu oro por aqueles que estão sofrendo sem Jesus no mundo, aos que estão caídos, Senhor, pelas sarjetas, ó Deus, aos que estão sofrendo com essa onda de frio terrível, aqueles que não têm um lar, não têm um abrigo, ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, Deus. Pai santo, Pai querido, me quebranto na tua presença santa, reconhecendo a minha dependência total e completa do Senhor. Consagro a ti esta noite, meu sono, meus sonhos, o meu descanso. Coloco a minha família, a minha casa diante do Senhor, Pai, crendo que só o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e não há outro além de ti. Muito obrigado, Deus. Fique comigo, me abençoa, me fortalece e me conduza com teu Espírito Santo ao caminho da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus te abençoe, que Deus renove as tuas forças, que Deus te dê graça para viver nesse mundo, que Deus te dê sabedoria, unção, capacitação, e que Deus te livre de todo perigo, toda armadilha e todo mal, em nome de Jesus. Amém? Pai, eu oro por cada lar aqui representado, por cada família aqui representada. Eu oro, Pai, e abençoo os dizimistas fiéis, aos ofertantes fiéis, que têm suprido as necessidades desta obra. Pai Santo, eu oro por aqueles que estão enfermos, pedindo a Tua cura, Senhor, total e completa. Ó Deus, em nome de Jesus, venha curando o corpo físico, a alma, o espírito. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te louvaremos sempre, cantaremos sempre os Teus louvores e agradeceremos sempre, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos de pé, por favor. Estenda suas mãos para Deus. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Pai, em nome de Jesus, venha a tua bênção sobre cada mão estendida para o Senhor. Derrama, Deus, do teu azeite fresco, da unção do teu Espírito Santo, do vinho novo, da alegria do teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus bens, agora e para sempre. Todos dizem amém. Deus te abençoe. Aplauda ao Senhor, Ele é digno de glória. Amém.